Você em algum momento já se sentiu estagnada? Parece que você não é boa o suficiente para fazer algo, seja das coisas de Deus ou seja de qualquer outra coisa. Você sempre acha que as pessoas são melhores do que você, mais capacitadas, com mais recursos que você. Então, vou te falar que eu sempre me senti assim também. E tudo mudou no início desse ano agora, de 2023. Eu tava numa crise assim, meu Deus, eu quero fazer as coisas pro Senhor, mas eu não sei como fazer, não sei. Tipo, eu não me sinto capaz de fazer nada, não me sinto como que eu posso ajudar alguém, como que eu posso ser útil pro reino, sabe? Eu tava naquele impasse, aquela coisa. E aí, num dia desses assim, super de agonia, me sentindo assim, super inútil, e aí eu coloquei uns louvores pra ouvir. Aí eu coloquei lá uma música e deixei tocando no aleatório. Aí ok, tocou uma música, logo em seguida tocou outra. Que é sobre essa música que eu vou falar com você hoje, porque foi com essa música que Deus me deu um chacoalhão, sabe? Um tipo, ei, é com você. Essa música está falando pra você, é a resposta que você precisa, é a resposta que você tá pedindo. E o nome dessa música é O Menino e a Multidão. Quem canta essa música é Canção e Louvor. É assim, é um estilo que, tipo, eu nunca tinha escutado antes, né? Uma música... Enfim, depois você coloca pra você ouvir, pra você entender o que eu tô tentando dizer. Mas assim, é uma música agitadinha, legal, gostosa, dá vontade até de dançar. Só que daí eu comecei a escutar essa música. Você não tem ideia, não. Tanto que eu chorei, porque assim, a música fala certinho tudo que eu tava questionando a Deus, tudo que eu tava falando pra Ele, né, de tudo que eu tava sentindo, e aí veio aquela música e pá, me quebra no meio. E aí, tipo, foi assim, um divisor de águas na minha vida. A partir dessa que eu ouvi essa música a primeira vez, desde esse momento eu falei, eu não vou mais colocar empecilho, sabe? Eu não vou achar mais que depende de mim, depende da minha capacidade, depende de algo que venha da Bárbara. Então eu entendi que não é sobre a Bárbara, não é sobre quantidade, não é sobre capacitação, é sobre você estar disponível, você estar disposta, né, a fazer, a servir. E essa música, ela retrata a história, né, lá que Jesus estava caminhando com a multidão e tudo mais, e o povo estava com fome no meio do nada, não tinha onde comprar pão, não tinham dinheiro, mesmo que se tivesse onde comprar pão, não tinha dinheiro, né, que dava para comprar pão para toda aquela multidão, mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. E aí no meio da multidão tinha um menininho que tinha levado a marmitinha dele, tipo eu na vida, né? Saio e levo minha marmita. E aí o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, né, perguntou, falou para os discípulos ver se alguém tinha alguma coisa. E aquele menino cedeu aquele pouco que ele tinha, ele colocou nas mãos de Jesus. E essa música conta essa história, né? E ela fala que o pouco que a gente tem na mão de Jesus é muito. Então, assim, a partir daquele pouquinho que o menininho levou para ele, tipo, que aparentemente assim, como assim? Pra que vai acontecer? Sabe, eu vou entregar na mão de Jesus, mas e aí? Pra que vai servir esse pouquinho? E a gente se esquece quanto Deus, quanto Jesus é poderoso, né? Que Ele faz multiplicar. Então, o nosso pouco, realmente, quando a gente coloca nas mãos dele, o nosso pouquinho, ele vira muito, né? Ele, tipo, realmente alimenta multidões. Então, quando eu ouvi essa música, eu entendi que eu precisava colocar na mão de Deus, eu precisava fazer o pouco que eu podia fazer, né? Sei lá, o básico que eu podia fazer, que eu fizesse, Jesus ia fazer, ia trabalhar a partir daquele pouco. Ele que ia fazer multiplicar, ele que ia fazer crescer. E o pouco, talvez aquele pouquinho que eu tinha, que eu tenho, e que você tem também, às vezes é o mais do que suficiente para alimentar muita gente que está faminta, faminta de ouvir a palavra de Deus, sedenta também de ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero te convidar a conhecer essa música. Eu quero deixar essa palavra para você, porque do mesmo jeito que ela veio na minha vida, assim, na hora que, tipo, de maior aflição, de querer fazer as coisas e de me sentir incapaz, de sempre estar me comparando. Ai, mas eu não tenho a oratória da pessoa, eu não tenho, sabe? Tipo,
eu sempre me limitava muito, eu sempre via as outras pessoas e pensava, ai, quem sou eu? Tipo, como que eu vou falar de Deus, né? Quem sou eu? E só que Deus não vê isso. Deus não, tipo, gente, um menininho, sabe? Ele escolheu, ele fez grandes coisas através de um menininho que estava disponível. Então a questão não é se você é grande, se você é conhecido, se você é reconhecido. Não quer dizer da quantidade de recurso que você tem. Não quer dizer nada. Ele só quer você disponível, o teu coração disponível. Então você está disposta, você está disposto, está disponível para Deus, entrega para Ele o pouco que você tem. Pra você talvez não é nada, mas, gente, é tipo, é nada pra você. Na mão de Deus, isso pode transformar assim em algo tremendo, grandioso. Então, eu confiei, né? Eu entreguei o pouco que eu tinha na mão de Deus, né? No caso seria, eu comecei a gravar aqui, né? Eu queria ser útil pro reino e comecei, fiz o meu primeiro vídeo. E aqui sigo com o pouco que eu tenho. Eu sei que Deus pode fazer isso crescer, né? Mas não pra mim, não por mim, porque não é isso que eu busco. Eu quero mesmo assim, como aquele menininho, com aquele pouquinho que ele teve, ele conseguiu alimentar uma multidão. Eu quero com o pouco que eu tenho também conseguir alimentar multidões, né? Alimentar com a palavra. Então, entrega na mão de Deus o pouquinho que você tem. Seja lá, tipo, não é nada. Nada não é, algo você tem, tá? Confia, entrega na mão dele, oferece para ele. Deus quer os corações dispostos, tá bom? E ele usa, assim, os mais improváveis mesmo. Se você se acha muito improvável, muito incapaz, a gente tá junto nessa, tá? Então, assim, você é um forte candidato a ser usado por Deus, porque se você parar pra ler a Bíblia, todo mundo que Deus usava era assim, era o povo mais estranho que tinha, o povo mais improvável que tinha. Então, assim, a gente não tá nada longe disso não, tá bom? Então, assim, confia em Deus e realmente entrega. Entrega pra Ele e, enfim, o mais Ele vai fazer. Um beijo.